Neymar tem muito potencial, ele é um jogador muito inteligente, ele consegue ter explosão muscular, ele consegue se movimentar bem, entender a hora certa de partir para não ser pego no impedimento. Então, o Cruzeiro tem uma joia, a gente consegue ver, né, pelos alguns lances dele, que ele é uma joia que está sendo, acabando de ser lapidada, e na hora que for, vai dar muita alegria para a Nação Azul. Do Cruzeiro, que eu acho que o Cruzeiro brilhou mais. Porque a gente conseguia recuperar essas bolas, né? Essas divididas que a gente tinha no meio, a gente estava tendo mais sobras para nós. Então, em uma jogada, né, que o Gerson faz ali dentro da área, né, ele poderia ter cruzado, poderia ter feito outra coisa, mas ele preferiu jogar pro Christian, que estava muito bem posicionado. E ele foi muito inteligente, porque se você olha o lance, o Everton, ele estava imaginando que poderia ser num outro canto que ele estava olhando, não naquele canto que ele estava descoberto. Porque ele achou que o zagueiro estava dando cobertura ali. E o Christian simplesmente acreditou na jogada, né, e chutou. E a gente conseguiu, né, conseguiu fazer aquele gol que, gente, que gol de alívio, que gol que eu tava esperando aquele gol, e eu tenho certeza que vocês também. Então foi importante ele ter feito aquele gol. Hoje o Christian tem 5 gols, se eu não me engano, pelo Campeonato Brasileiro, e é um cara que é super importante hoje pro sistema nosso ofensivo. E o Cruzeiro continuou pressionando, o Grêmio tentou algumas investidas, né? A gente pode se dizer ali que o Grêmio teve as oportunidades, mas foram oportunidades que a gente sabia que estava controlado, o jogo estava controlado por parte do Cruzeiro. E com isso, a gente conseguiu chegar num contra-ataque ali do Matheus Pereira, muito bem posicionado, né, recebendo a bola, e conseguiu observar muito bem a passagem, a vinda de trás, né, do Lucas Romero, e o Lucas Romero foi muito bem, foi firme, rasteiro, e conseguiu, né, guardar mais um gol para a conta do Cruzeiro. Então, eu vejo que o Cruzeiro teve uma grande evolução, apesar que logo em outros lances a gente poderia ter aumentado esse placar, mas foram tomadas de decisões que a gente não conseguiu. Mas é isso, tudo vai ser trabalhado, né? O menino Neiser tem totais chances, né, de ir melhorando esse quesito. Então, são coisas bem tranquilas de ser resolvidas, né, pela questão de maturidade. O jogador Neiser poder, né, ter essa maturidade, né, que ele recebe aquela bola, vem um jogador pressionando ele, e tem 2 possíveis jogadas, né? Principalmente o lado que estava o Arroio, ele poderia ter feito essa ligação com o Arroio, que o Arroio, ele estava mais livre, ele não tinha praticamente nenhuma marcação, e provavelmente o jogador central que estava ali à frente do Neiser, ele ia tentar o quê? Fazer a fechada ali no Arroio. E isso ia dar oportunidade do Matheus Pereira e até mesmo, né, o Neiser tá ali dentro da área e o Arroio fazer essa jogada pra dentro da área. Mas aí o Neiser, ele não levanta a cabeça, que é super normal, tomada de decisão errada pro garoto que ainda tá em transição, ele toca pro Matheus Pereira. O Matheus Pereira estava impedido e a gente perde o lance. Mas eu acredito que na hora que ele entender o time das coisas, na hora que ele conseguir ter esse pouco mais de maturidade esportiva, né, entender os lances, eu acho que a gente vai ter muito de acréscimo com ele. Porque ele teve um lance também que ele se posiciona muito bem na entrelinhas, naquele último toque, que a gente faz um levantamento, e o Cruzeiro vem fazendo algumas jogadas assim antes do meio do campo, ou até mesmo um pouco para frente no meio do campo ofensivo nosso, a gente fazer lançamentos que pegam os nossos jogadores vindo por trás da linha, né, dos últimos marcadores adversários. E o Neiser tem muito potencial, ele é um jogador muito inteligente, ele consegue ter explosão muscular, ele consegue se movimentar bem, entender a hora certa de partir para não ser pego no impedimento. Então, o Cruzeiro tem uma joia, a gente consegue ver, né, pelos alguns lances dele, que ele é uma joia que está sendo, acabando de ser lapidada, e na hora que for, vai dar muita alegria para a Nação Azul. Então, estou muito confiante nesse menino. Mas o Cruzeiro acaba terminando bem, né, o jogo. Teve alguns pressionamentos, né, do Grêmio, né, que não foram tão fortes, né, incisivos para romper a nossa linha defensiva hoje. Mas eu vejo um Cruzeiro bem competitivo. Acho que, apesar do resultado, assim, que eu confesso para vocês, no meio de semana, né, contra a Universidade Católica, eu vejo que o Cruzeiro está começando a ter esse DNA de brigar por qualquer tipo de bola, né? Não desistir da última jogada. Então o Cruzeiro vem apanhando isso também. A gente sabe que tem muito trabalho, mas foi um jogo que me agradou demais.